vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa do dia 7/4. Hoje de manhã já tivemos a Escola Bíblica Dominical, o pastor Gilson já passou alguns vídeos e agora estamos na nossa vez. O nosso tema de hoje é o preparo da igreja para o arrebatamento. Nós continuamos a estudar o livro de Cantares de Salomão, a mensagem do Espírito Santo que repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem nos dias de hoje no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos hoje estudar o capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 5 de Cantares. Mas antes, eu queria que você se apresentasse. Amém. Sou o irmão Carlos Queiroz, sou obreiro aqui da Igreja do Olímpio. Amém. Você? Anderson Leiras, também da Igreja do Leme, Rio de Janeiro. Você? Cristiano Rafael Bretas, aqui sou diácono aqui na Igreja do Leme, Rio de Janeiro. Isso, muito bom. Nós vamos à primeira pergunta e, Carlos, eu queria que você fizesse a primeira pergunta. Você vai fazer para quem? Vamos perguntar ao Anderson. Amém. Amém. Vamos lá, então. Lendo Cantares, capítulo 4, profeticamente, onde está o caminho profetizado desde a eternidade, com vistas ao sacrifício de Jesus? Como este aspecto está escrito no livro, quando cita a caminhada eterna do Senhor Jesus, especialmente para o caminho do Calvário. Amém. Nós vamos ver os vídeos do Rafael Andrade e do Leandro, tá, o Anderson? Amém. Depois você faz o comentário. Amém? Vamos ver o vídeo. É no capítulo 4, verso 6, que vemos o sacrifício de Jesus pela igreja fiel. Amém? Capítulo 4, no verso 6 de Cantares, que diz: Até que o dia amanheça e as sombras fujam, eu irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Jesus, ele paga um preço pela noiva para que ele possa atrair a noiva. E a noiva, atraída por esse sacrifício, ela reconhece: esse é o meu Salvador. Esse pagou o maior preço pela minha vida e por isso devo dar o meu amor a ele. E o Senhor Jesus, ele faz o sacrifício para que ele receba a atenção da noiva e o amor da noiva. A paz do Senhor Jesus. Bem, Carlos, vimos aí o vídeo, né? Agora o Anderson vai completar os vídeos da Raquel, que eu esqueci de falar que o Carlos esqueceu de falar que era acessibilidade, mas não tem problema, tá bom? Amém. Vídeo da Raquel e do Leandro. Vamos lá. Assim como os irmãos já colocaram, né? O texto que trata é o capítulo 4, verso 5, antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e do outeiro. Ali, esse texto ele fala do projeto de salvação de Deus para nossas vidas, né? Que no Velho Testamento ele aponta profeticamente para Jesus. Ali, especificamente, Abraão, ele fala, né? Quando Isaac pergunta a ele, onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, ele fala, Deus proverá o cordeiro. E esse projeto ele se cumpre quando João Batista ele vê Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. Então toda a Bíblia ela aponta para Jesus, profeticamente no Velho Testamento, e o Senhor Jesus ele é revelado no Novo Testamento. E ali ele vai falar sempre da vinda do Senhor Jesus, do nascimento, da vida dele ali como homem, como profeta, e da sua morte e ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus que nos trouxe a oportunidade de salvação ali quando o véu foi rasgado e a gente pode ter acesso aos atos de justiça do Senhor. Ali também fala da caminhada especificamente do Monte do Calvário, fala ali do Monte das Oliveiras, onde o Senhor ele vai orar ali em grande aflição, ele ora ao Senhor, ali faz as vigílias e ele coloca ali toda a sua angústia, né? Porque ele sabia tudo aquilo que viria para ele, mas antes ele orou. Como homem, ele nos ensinou que, mesmo sendo Deus, ele orou ao Pai, pedindo ali se pudesse passar sacrifício, mas que fosse feita a vontade do Senhor. E ali, quando fala da mirra, do outeiro do incenso, ele fala do ato da cruz, onde o Senhor ele foi amassado, foi pisoteado ali, e ali saiu o bom cheiro da nossa salvação. Amém? Amém. Cristiano, quer falar alguma coisa? Pastor, complementando o que o irmão Anderson trouxe de resposta, que foi maravilhosa a resposta do irmão, Cantares 4:6 também mostra ali o projeto de Deus para o arrebatamento ali. A igreja ali, ela contempla ali o projeto que foi executado pelo Senhor Jesus, ele oferece ali sua vida, o sacrifício, aí aponta ali para tudo que o irmão Anderson trouxe.
E mais interessante que a igreja no presente, passado e futuro, está tudo condicionado a esta realidade. A igreja, por sua vez, está preparada ali. Ela sabe que as trevas irão vir, que a noite cairá, mas ela aguarda com esperança o raiar de uma nova aurora. O Senhor a contempla e ele escreve ali, como diz em Isaías 53:11, o trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Interessante, pastor, alongando um pouquinho, no ato ali da sua maior dificuldade humana, Jesus ali no Calvário, ele ainda, quando oferece para ele o vinagre amargo ali, o posca, né, que é o nome ali, era um vinagre barato que os soldados bebiam, Jesus ainda suga ali no alto da sua dificuldade todas as nossas transgressões ali, pela bucha ali. Amém, pastor? Isso. Agora, Carlos. E nós podemos ver também que o amor do Senhor é muito, muito grande para as nossas vidas, né? Sempre o Senhor, ele quer ter comunhão com o homem, né? Ele ama que o homem tenha essa comunhão com ele. E o amor dele foi tão grande que ele deu o seu filho, né? Lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Então, podemos ver o amor do Senhor para com as nossas vidas, dando o seu único filho. Sim. E um de vocês falou sobre Isaac, né, Abraão. Dá para imaginar, né, o sofrimento de Abraão, que estava sobre o burrinho, a lenha, estava tudo, a faca na mão dele, no coutre dele, né? E ele sabendo que ele tinha que sacrificar o seu próprio filho, e o filho conversando com ele, e na hora lá do final, o anjo fala, não faça mal a ele. Ali a revelação do Senhor Jesus, né? É uma coisa, é interessante essa comparação dos dois textos, não é isso? É verdade. O pai Abraão e o pai nosso Senhor. O sofrimento de pai, né? Nós somos pais, sabemos disso. Que sofrimento deveria ter sido esse? É o sofrimento que o pai, o Senhor Deus, teve em relação a todo esse sacrifício. Vou saber disso, né? Não é? Só para nós termos essa experiência, cada dia estarmos, né, tendo a experiência com o Senhor falar conosco, o Senhor se revelar, que é o sacrifício de Jesus. Né? E às vezes nós esquecemos isso, né? Acho que foi você ou um de vocês que falou sobre o culto, né? Foi. Por favor. A gente estava falando que o culto era, no nosso dia, era o ápice, né, da presença do Senhor em nossas vidas, né? Primeiro, quando nós entramos na igreja, né, começamos o culto, nós ajoelhamos e clamamos sobre o sangue de Jesus. Sim. Nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, né? E durante o culto nós vamos louvando o Senhor e lembrando que um dia nós iremos louvar o Senhor eternamente, né? Que as situações desse tempo a gente esquece nossos problemas, o que estamos passando em nosso trabalho, nosso trabalho, nosso lar, alguma dificuldade, e nós esquecemos, nós vivemos ali, né, para louvar o Senhor, né? E essa vai ser, daqui uns dias, vai ser a nossa vida, é viver eternamente louvando o nosso Senhor Jesus. E falta pouco, né? Falta pouco. Amém? Anderson, por favor, a segunda pergunta. A segunda pergunta para o Carlos. Segunda pergunta. Por outro lado, de acordo com o que está escrito em Cantares capítulo 1, verso 4, como a noiva, a igreja fiel, vê e valoriza este momento de sacrifício. Isso, nós temos dois vídeos do diácono Carlos Eduardo de Lima e da Celina Mazzini de Belo Horizonte. Vamos assistir os vídeos, depois o Carlos vai comentar a pergunta. Amém? Amém. A igreja, ela vê esse momento de sacrifício com muita alegria, com gratidão e com desejo no coração em que esse momento chegue logo. Em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Ela valoriza o momento do sacrifício, quando se lembra mais dele do que as outras alegrias momentâneas. A igreja se alegra no amor e no sacrifício do Senhor Jesus. Por isso ela valoriza o seu sacrifício. Lembramos lá de Apocalipse, capítulo 19, verso 7, nos fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. A igreja ela está preparada em ser levada até o noivo, em encontrar com o noivo. E já não, quando ela encontrar com o noivo, já não será mais noiva, mas sim esposa. Louvado é o nome do Senhor, a paz do Senhor, irmãos.
A igreja, ela se alegra e ela valoriza este sacrifício do Senhor Jesus na cruz, pois representa o seu grande amor por sua igreja fiel. Em Isaías, capítulo 61, versículo 10, diz assim: Regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o seu manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. A paz do Senhor Jesus. Bem, Anderson, vimos aí o vídeo do Carlos Eduardo, da Celina, e agora está com o Carlos. Está com o Carlos. Responda, Carlos, por favor. A igreja vê o sacrifício de Jesus com alegria, né? Porque através do sacrifício de Jesus, nós iremos herdar a eternidade, a salvação em Jesus, né? E um texto que eu achei interessante também, pastor, em Apocalipse 3:20, que fala aqui: eis que estou à porta e bato, né? O Senhor Jesus falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uhum. Então a gente pode ver que depois do sacrifício de Jesus, nós temos esse acesso, né? Imagine, nós podemos cear com o Senhor, sentar à mesa, conversar, né? Comer, cear. E essa intimidade que a igreja tem com o Senhor Jesus só foi conquistada com o sacrifício de Jesus na cruz. É interessante que para você ceiar com o Senhor, né, o nosso tema hoje é quem tem ouvidos ouça, você tem que ouvir o toque, não é, da porta, abrir a porta, convidá-lo a entrar para ele poder cear conosco. Então o tempo hoje, né, como aquele hino, ainda há tempo, né? Ainda há tempo de aceitar, ainda há tempo de olhar tudo, verificar, porque haverá um dia, eu acho, pretendemos, né, que não seja muito longo, né, que logo, logo o Senhor volte. E as outras pessoas? Acho que o momento agora é evangelizar. É evangelizar para que todos possam receber essa eterna salvação. Alguém quer completar? Interessante que essa questão da alegria, a gente até comentou um pouco sobre isso na resposta passada sobre o culto. Uhum. É interessante que uma das experiências da nossa igreja com a doutrina de sangue é que no começo dos cultos, antigamente, né, é uma mensagem que o pastor Amadeu traz, não existia o clamor pelo sangue de Jesus. E os dons, eles ficavam um pouco, só a palavra bagunçado, né, para ficar mais... E aí o Senhor revelou, através de sinais, que era para começar todo o culto com um clamor, um louvor de clamor, e ali fazendo menção ao sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é que nos dá acesso aos atos de justiça. E a partir daquele momento, os nossos cultos passaram a ser solenes, passaram a ter uma ordem. Então o governo do Espírito Santo passou a ser pleno após a realização. Então o clamor pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o que nos dá acesso aos atos de justiça do Senhor. Aí quando estamos no culto, como o irmão já colocou, temos acesso, podemos louvar o Senhor, glorificar, orar, interceder, escutar a palavra revelada, ter os sinais, ter a profecia no nosso meio. Então o culto é como diz o salmista, né? Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, que é a expressão maior, como o irmão já colocou, do servo, que é a alegria de saber que vai estar na casa do Senhor e todos os atos de justiça vão ter acesso, porque graças ao sacrifício do Senhor Jesus. E antes do clamor, tá, não tinha a ordenação, né? A ordem. Através do clamor você tem sabedoria, tu tem discernimento, os dons começam a operar de uma maneira diferente. Uma visão já tem o discernimento. Entendeu? As coisas começam a ser ordenadas para o culto. Não podemos dizer que é uma coisa desordenada, mas é uma coisa ordenada de uma maneira diferente. O próprio Senhor nos ajuda profeticamente a entender aquilo que foi preparado lá na eternidade. Amém? Pastor, e interessante, pastor, complementando a resposta dos irmãos, o resultado do sacrifício do Senhor Jesus é que nos deu direito à salvação. Sim. E quando clamamos pelo sangue de Jesus, nós somos libertos de todos os pecados. E o que a gente alcança no ato do clamor? A gente pode entrar no santuário do Senhor. E quando entramos no santuário do Senhor, temos acesso ao quê? O altar de sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus ali pela igreja, o altar de incenso, a oração da igreja que sobe para a eternidade. Indo mais à frente ali, temos a Arca da Aliança, os 2 querubins, o corpo, dentro da arca.
a tábua da lei, a palavra de Deus, o cajado de Arão, o cajado floresceu, a direção do Espírito Santo e o maná, que é Jesus, o nosso único alimento que precisamos. E pastor, e quando a gente vê na palavra, em ti nós regozijaremos e nos alegraremos, ter salvação é sentir o quê? Alegria, paz, e aqueles que não têm, infelizmente, não conhecem. É falar com o Pai todos os dias, em orações, em louvores, no clamor. Isso fala da intimidade. O servo fiel, a igreja fiel neste momento hoje, ela tem que ter intimidade. Isso que vai fazer a gente chegar até aquele grande dia, o dia do Senhor. Interessante, Cristiano, que você falou. Tudo isso aconteceu de uma única coisa. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. Quando ele foi rasgado de alto a baixo, nós tivemos acesso ao Santos dos Santos. A tudo isso que você falou. Interessante que a partir daí a gente não precisa mais pedir nada a ninguém. Nós falamos direto com o Senhor, né? Amém. É o sacerdócio universal do crente. Amém. Podemos continuar? Amém. Amém. Então vamos à terceira pergunta, que agora eu vou fazer para você, tá, Cristiano? Amém. Lendo Cantares, capítulo 5, verso 11, na expressão "os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo", compare com o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, na expressão "a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca". Nós vamos ter a resposta de Lorena Oliveira e do Paulo Márcio de Barra Mansa. A igreja vê o Senhor Jesus levando sobre si o peso do pecado que estava sobre a igreja. Já na expressão de Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, o Senhor Jesus é visto como os cabelos brancos como a neve. Neste caso, a cor denota a eternidade do Senhor Jesus, seus pensamentos santos. Cantares, capítulo 5, 11. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. A paz do Senhor Jesus. Em Cantares, capítulo 5, verso 11, a igreja vê o Senhor Jesus levando sobre si o peso do pecado, do que estava sobre a igreja, o fardo do pecado que ele carregou em favor da humanidade, como está lá em Isaías, capítulo 53, no verso 4, que diz: "Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido." Em Apocalipse, capítulo 1, verso 14, o Senhor Jesus é visto com os cabelos brancos como a neve. Neste caso, a cor denota a eternidade do Senhor Jesus, seus pensamentos santos. Cabeça é governo, cabelos e pensamentos brancos como a lã é santidade. Podemos dizer que é o Senhor Jesus que governa a igreja com os seus pensamentos santos. Amém. A paz do Senhor. Então, Cristiano, nós vimos aí o vídeo da Lorena, do Paulo Márcio, não é Paulo Maurício, como eu sempre falo, eu troco o nome do Paulo Márcio. Desculpa, Paulo. Vamos lá, o que você tem para completar as respostas dos dois vídeos? Pastor, complementando a resposta dos amados irmãos que foram excelentes, em Cantares 5:11 a gente pode ver que Jesus leva para si todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões. E em Apocalipse 1:14 mostra ali o cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo. Fazendo uma comparação desses dois textos, a gente pode ver que a cor preta mostra o quê? A opressão, fala do pecado, fala que o que ficou sobre as costas do Senhor Jesus ali no momento que ele foi à crucificação. Ele assumiu toda a dor, toda a nossa transgressão, toda a nossa culpa ali, todo o pecado do mundo ali naquele momento. E interessante, pastor, que ainda hoje muitos têm compaixão dele pelo seu ato, mas não o conhecem verdadeiramente. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha que é perante os tosqueadores ali, assim ele não abriu a boca, como diz lá em Isaías 53:7. E em Apocalipse 1:14 a gente pode ver um Jesus glorificado. E a cabeça e os pensamentos apontam o quê? Profeticamente para o governo da igreja, que é exercido ali por um Jesus
glorificado e através do Espírito Santo. O ouro tipifica o poder de Deus sobre a vida da igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Alguém mais quer fazer um comentário? Anderson, Carlos? É interessante que lá em João 18:36, o próprio Senhor Jesus ele fala, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, não estaria aqui. Interessante que o Senhor ele já sabia todas as coisas, então ele não se contaminou. Apesar de ele naquele momento ele ter carregado sobre si todos os nossos pecados, ele não se contaminou com nada desse mundo. Então por isso, na visão de Apocalipse, vê o Senhor glorificado, né? Aqui, no primeiro texto, fala do Senhor como ovelha, que foi ao matadouro, e no segundo fala com o Senhor glorificado, porque ele não era desse mundo, ele estava no mundo, mas assim como nós também, a partir que quando fazemos parte do projeto de salvação, também não somos mais desse mundo, mas sim do mundo da Jerusalém celestial. Então Jesus, ele naquele momento ali, ele sabia que não era desse mundo, então ele, quando o segundo aparece, ele já aparece com ele glorificado, com ele no seu resplendor da sua glória. Carlos, alguma coisa? Também um detalhe, né, que isso aí Chino passou, né, que o pecado ele traz peso, né, para nossas vidas. Né? A nossa vida também, antes do Senhor, né, a gente tinha um peso, a gente tinha aquela dificuldade de fazer algumas coisas, porque o pecado ele traz essa dificuldade para a vida do homem. Mas o Senhor ele é o Senhor libertador. Né? Nós estamos no Senhor, o Senhor tem tirado o fardo pesado das nossas costas. Amém. Lembrar também de domingo, né, o pastor Josias pediu desculpa ao pastor Gilete por antecipar alguma coisa já de Apocalipse. E muita coisa a gente vai aprender, não é? Agora quando for, né, Apocalipse juntando com Cantares, nós vemos tanta revelação, né? Tanta coisa que o Senhor vai nos mostrar. Amém? Amém. Agora nós vamos entrar na parte das crianças e, como sempre, nós vamos cantar o hino com as crianças e com os nossos irmãos. Cante conosco. Pai do Senhor. Sobre as nuvens descerá nosso Rei e Salvador, com poder e grande glória, ao soar da trombeta ele virá. Ele virá, ele virá, ele virá para buscar a igreja fiel. Tudo aqui há de findar, tudo novo ele fará. Quem vencer tudo herdará, e no céu com Jesus vamos morar. Ele virá arrebatar, ele virá dará, ele virá para buscar a igreja fiel. A nova Jerusalém, o Cordeiro iluminará, e o puro haverá, e a árvore da vida ele estará. Ele virá arrebatar, ele virá dará, ele virá para buscar a igreja fiel. Ele virá para buscar a igreja fiel. Glória a Deus, né? Aleluia. As crianças Nós cantaram, nós cantamos junto, lembramos dos nossos filhos. Amém. Glória a Deus. Vou fazer agora a pergunta para as crianças. Lendo Cantares, capítulo 1, verso 4. Quais as grandes riquezas descritas pela noiva igreja fiel e qual o valor dado ao sacrifício do noivo por ela? Nós temos 4 vídeos. Uma bebezinha, a Giovana Vitória, de Manaus, a Rebeca Ferreira, a Liz, de Registro, São Paulo, e a Giovana Guedes, de Macapá. Nós vamos assistir os vídeos e vamos voltar a fazer algum comentáriozinho. As grandes riquezas descritas pela noiva. Igreja fiel estão na intimidade da comunhão com o Senhor quando ela entra nos mistérios das suas câmeras. O valor dado ao sacrifício do noivo Jesus pela igreja
ela se lembra mais do seu amor, do seu sacrifício, do que de outras alegrias. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A grande riqueza que a igreja fiel tem é a intimidade e a comunhão com o Senhor. A igreja fiel zela pelo sacrifício de Jesus na cruz, que tem dado a cada dia mais valor pelo seu amor do que as coisas passageiras desse mundo. A paz do Senhor Jesus, irmãos. A mamãe vai fazer a pergunta. Comunhão com o Senhor Jesus. Isso, em Cantares 1:4, o que a noiva descreve, a maior riqueza é a... Comunhão com o Senhor Jesus. Isso. O valor que a noiva dá pelo sacrifício de Jesus. Não trocar pelo Senhor nada. Não trocar o amor do Senhor Por nada. a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Nós vamos responder a pergunta 4. Giovana, as grandes riquezas da igreja fiel estão na intimidade. Isso. E como? E o valor do sacrifício de Jesus pela igreja é quando ela se lembra do seu amor. A paz do Senhor. Nós vimos aí, né, os vídeos. Eu duvido, Anderson, que tu não lembrou da tua filha. Ah, com certeza, pastor. Minha filha tem 2 anos e vendo as experiências que ela está começando a contemplar, já fica sentada às vezes lá na EBD. Aí, quando termina os louvores, ela fala amém, aí fica fazendo gestinho. Como pai, eu tenho certeza que cada pai ali que está presenciando, assim como o Cristiano também, que tem suas filhas na presença do Senhor, é glorificar o nome do Senhor. Com certeza. Né? Lembrou da Stephanie? Pastor, com muita alegria a gente lembra das filhas. A Stephanie, recentemente, ela foi batizada com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então, foi com muita alegria a gente viu esse momento e ela ama a EBD, a Escola Bíblica Dominical, e está em todos os cultos. Sofia adora, já gravou vários vídeos também. A gente lembra com muita alegria desse momento. É muito bom, né? E o interessante, né, Carlos, que a criança ela quer fazer, ela não é obrigada. Não é? Nós vemos a bebezinha lá que ela completou a mãe e no final teve uma que botou a tela 2 Ela falou amém sozinha, amém sozinha. Amém. Isso é muito bom. Bem, nós estamos no final do nosso programa. Alguns avisos, mais do que importantes, sempre damos, é o seguinte: grave seu vídeo, envie a sua participação, se inscreva no canal, também se inscreva lá no nosso Instagram, ative as notificações, lembrando que nós temos 2 canais na TV, o 126 e o 80, se eu não me engano, 85. Siga nas nossas redes sociais, dê o seu like. Daqui um pouco à noite nós teremos aí o nosso programa, o nosso culto presencial e o nosso culto pelo YouTube. Amém? Amém. Eu quero agradecer a vocês, Quem Carlos. quiser mandar o vídeo, qual seria? Sim. Podemos convidar, né? É só nas participações, tem lá vídeos, participações em vídeos, grave seu vídeo, coloque lá, anexa ao vídeo que nós recebemos. Tá bom? Anderson, quer chamar o pessoal lá de Marechal? Pastor, eu queria fazer um convite especial aos irmãos lá da igreja de Marechal Hermes, da igreja de Thompson Mota. Nós já temos convidados e, mais uma vez, convidar os irmãos para participar dessa grande bênção. Tenho certeza que os irmãos receberam uma bênção nessa tarde, como eu também tenho recebido, o pastor, todos nós. Venham participar porque temos uma grande bênção para vocês. Dá uma experiência que uma irmã contou, desculpa, que eu acabei de lembrar agora, uma irmã que veio aqui, eu falei, não, vá lá, você vai receber uma bênção. Ela estava aqui no domingo ou no sábado passado, não lembro. Ela falou, rapaz, depois que eu fui lá no programa, eu gravei, eu arrumei o emprego que ela estava procurando. Graças a Deus, né? E arrumou um namorado. Verdade, foi. Amém. Bênção dupla. Bênção dupla. Amém, queridos. A paz do Senhor. Até o próximo domingo. Amém.